Tá, né? Já tem 30 pessoas aqui com a gente, então nós já vamos começar. Olha só. Na aula de hoje nós vamos falar sobre o ciclo biológico de crescimento e de queda do nosso cabelo, tá? Então, primeira coisa, vão relembrar, todo mundo que quiser fazer alguma pergunta, vai mandar aí nessa interrogação, tá? Porque aqui na live fica muito dinâmico e quanto mais comentários vocês fazem, mais a live trava. Então, a gente vai concentrar as perguntas aí nessa interrogação que tá aparecendo, combinado? Vamos começar então. Vamos falar sobre o ciclo biológico de crescimento do nosso cabelo. A aula de hoje tem muito a ver com a nossa aula 1, porque na aula 1 vocês conheceram todas as estruturas ali que formavam o folículo piloso, né? E viram ali que a gente tem estrutura muscular, a gente tem muito vaso sanguíneo chegando naquela região, a gente tem ali glândulas produtoras de suor e de oleosidade. E agora nós vamos entender como todas essas estruturas funcionam para que aconteça esse crescimento do cabelo. Voltou? Beleza. Desativei os comentários aqui para não travar, mas vocês vão conseguir comentar e perguntar nessa interrogação, combinado? Então, agora você vai começar a entender como que todas aquelas estruturas que você estudou, como que elas funcionam, tá? Para começar, você precisa entender que o nosso cabelo, ele tem um ciclo que envolve crescimento, programação para queda e queda propriamente dita. Quando a gente fala que tem um ciclo, é porque tem começo, meio, fim e retorna lá naquela função inicial onde ele começou. Então, cada folículo, ele tem o seu ciclo ali de crescimento, de o fio está despontando ali no couro cabeludo, ser estimulado para crescer em centímetros. Essa raiz, ela fica fixada por algum tempo e depois ocorre uma programação para a queda, onde essa raiz ela vai se desprendendo aos poucos e depois esse fio cai. Quando esse fio cai, já tem outro fio aqui embaixo surgindo para repor esse cabelo que caiu. Quando que a gente observa falhas no couro cabeludo? A gente observa falhas quando o ciclo não está acontecendo de maneira correta. Ou está caindo demais, ou está nascendo menos acelerado. O nascimento do fio não está suprindo o fio que caiu, tá? Calma que vocês vão entender. Então, nós vamos começar mostrando a imagem do folículo piloso. Vou virar a tela aqui. Olha só. Aqui nós temos os nossos folículos pilosos, lembram? Esse folículo piloso tá jovenzinho, tá no início aqui da trajetória dele, esse fio que tá nesse folículo, né? Esse folículo tá recebendo uma boa irrigação sanguínea, o fio está fixo aqui no fundo do folículo, no fundo dessa cova, tá vendo? Ele tá fixo lá e aí ele tá entrando na fase que a gente chama de fase anágena. Peraí que eu vou explicar para você o que é a fase anágena. Então, esse fio tá na anágena, é um fio que tá entrando no ciclo de crescimento capilar. Observa que com o passar do tempo, esse folículo vai fazendo com que outro fio, olha só, outro fio começa a ser formado aqui embaixo e o fio antigo, ele já está sendo empurrado para fora. Mas aqui está muito no início ainda. Ele ainda está com crescimento ativo e está superficializando aos poucos. Passou mais um tempinho, ele se torna mais superficial e o outro fio já está tomando forma. Repara que, aqui o fio estava bem profundo. Aqui ele começou a ficar um pouquinho mais raso, mais raso, mais raso. Consegue ver a forma do novo fio aqui embaixo? Olha só a forma do novo fio aqui embaixo. Aqui já tem esse fio bem maior aqui embaixo e ele está sendo empurrado até que ele se soltou. Observe que quando um fio se solta,
já tem outro fio começando a nascer aqui. Beleza. Vocês conseguiram visualmente enxergar ali como que esse processo ele ocorre. Agora nós vamos entender dividindo isso em fases. Anota aí. A nossa primeira fase eu chamo de fase anágena. Vou filmar eu desenhando aqui para você. A primeira fase eu chamo de fase anágena. A fase anágena é a fase ativa de crescimento. Então, você vai colocar aí que a fase anágena é a fase ativa de crescimento. É a fase ativa de crescimento em centímetros, tá? Meu M saiu com a perna a mais aqui. Mas é quando o fio está crescendo em centímetros. Essa fase anágena, ela dura de 2 até 6 anos. Pausa para a primeira explicação. A fase anágena é a fase de crescimento em centímetros do nosso cabelo, não é? Ela dura de 2 a 6 anos. Então, me responde uma coisa. Quando a pessoa tem aquele cabelo que não passa do ombro, mesmo que a pessoa não corte e tal, vira e fala assim, Jaque, meu cabelo não cresce, meu cabelo não passa do ombro. É porque essa pessoa tem uma fase anágena curta. Então, anota aí. A pessoa tem um cabelo que não passa do ombro. É porque ela tem uma fase anágena curta. Aquele fio cresce ali por 2 anos, se solta e cai. Entende? Então, ela tem uma fase anágena curta. Aquela pessoa que tem fios longos, que crescem normalmente, é uma pessoa que tem uma fase anágena mais longa. É um fio que permanece fixo ali crescendo por até 6 anos. Gente, eu vou desbloquear o comentário porque eu tô me sentindo sozinha nessa live aqui. Eu fico... Entendeu? Peraí. Deixa eu tentar ativar de novo. Eu acho que eu não vou conseguir. Pronto, consegui. Vou voltar rapidinho com os comentários, só para saber se vocês estão entendendo. Responde aí, tá entendendo? A primeira fase é aquela fase onde o fio jovenzinho tá surgindo. E aí, olha aqui um fio jovenzinho, ó. Ai, não vai dar pra ver. Mas enfim, aqui tem um fio jovenzinho. Ele tá na fase anágena. Ele vai crescer aqui, crescer. Se for até 2 anos a minha fase anágena, se for uma característica minha de fase anágena curta, o meu cabelo não passa do ombro. Se for característica minha de uma fase anágena longa, esse fio vai ficar aqui fixo, crescendo, por muitos e muitos anos. Por até 6 anos. Agora entenda bem. Ok, Jaque. Entendi que a fase anágena é uma fase de crescimento. Vou desenhar o folículo aqui, vou filmar para você. Entendi que essa fase anágena é de crescimento e que essa fase anágena, ela dura entre 2 e 6 anos. Se for uma fase anágena curta, essa pessoa tem a característica de ter os fios mais curtos e não crescer. A pessoa vai assim, não passa do ombro. Se for fase anágena longa, são pessoas que têm aquela genética de ter o cabelo maior. E aí, é possível modificar a fase anágena? É possível modular o tempo de duração da fase anágena? É possível. É possível. Se a minha fase anágena fosse curta, de 2 anos, eu não precisaria ficar condenada a ter o cabelo que não passa do ombro pro resto da vida. Tem como a gente moldar esse funcionamento folicular. Tem como a gente prolongar a fase anágena. É isso que o Cafeína Therapy faz. Em primeiro lugar aqui, tá? Nessa explicação. Depois nós vamos entrar detalhadamente nisso. Eu vou te explicar por quê. Porque lembra que você não precisa só ouvir e repetir. Você precisa entender. Porque quando a gente entende,
a gente consegue raciocinar se aquilo é possível ou se aquilo é lorota. Na ciência é assim, tá? Na ciência, tudo que a gente consegue raciocinar fisiologicamente, a gente consegue prever se é possível de acontecer ou se não é possível de acontecer, tá? Então, a fase anágena, ela pode ser moldada. Como? Se eu tenho, vou voltar a virar aqui para vocês verem, tá? Olha só, gente. Esse fio tá na fase anágena aqui, ativa de crescimento, tá? Para ele começar a desprender aqui, o aporte de sangue e nutrientes para esse fio, ele é reduzido, vai sendo reduzido, até que substâncias lá da fase catágena, que eu vou explicar, vão ativar a morte dessa raiz aqui. Vai ativar para ela morrer, para ela ir superficializando e se soltar. Então, isso aqui acontece de maneira programada. Tem gente que vai ter... Peraí que eu tirei do lugar. Tem gente que vai ter uma programação mais rápida de liberar esse fio e tem gente que deixa esse fio fixado por mais tempo. O que a gente consegue fazer? Se eu aumentar a chegada de sangue nesse folículo, se eu inibir as substâncias que iriam ativar a morte programada dessa raiz, se eu inibir, esse fio fica fixo aqui por muito mais tempo. E eu ainda consigo, com esse aumento do aporte de nutrientes e com o estímulo dessas células que ficam aqui na base do folículo, acelerar a multiplicação dessas células para esse fio crescer mais rápido. Calma, que eu vou repetir. Vou tomar água. Vai raciocinando aí. Olha só. Vou desenhar, vou te mostrar aqui no desenho. Raciocina comigo aqui. Esse fio tá na fase anágena. Vamos pensar que esse fio é da Fátima, que falou aí agora na live que o cabelo dela cresce pouco, né? Tá aí na fase anágena, curta. Imagina que esse fio é dela. Então, quer dizer que o organismo da Fátima, ele mantém esse fio aqui por mais ou menos 2 anos. Mais ou menos 2 anos aqui. E que aí ele começa a atacar essa raiz. A gente tem substâncias aqui que estimulam a morte programada dessa raiz. Essas substâncias são, por exemplo, radicais livres e outras substâncias, né, como a DHT, por exemplo. Então, o organismo da Fátima... Para mim que o vídeo estava pausado. Me dê um sinal aí se voltou. Pessoal, vocês estão aí? Gente, e aí? O vídeo tá pausado, voltou? Tá aparecendo aqui pra mim que a conexão tá pausada. Como que tá aí pra vocês? Tá, peraí que eu vou desativar então. Desativei. Vamos lá. Então, vamos lá então. Voltando aqui, ó. Então, supomos que a gente tá aqui com o cabelo da Fátima, né? Que é uma fase anágena curta. Quer dizer que em mais ou menos 2 anos, o organismo dela começa a liberar radicais livres para bombardear essa raiz aqui. E fazer essa raiz se descolar e subir para cair, tá? Então, aqui vai começar a chegar muito radical livre, o organismo vai diminuir o aporte de sangue para essa região, e aí o cabelo vai cair com mais ou menos 2 anos cada fio. Ele tinha atingido lá uma quantidade X de centímetros, e isso não vai passar dessa quantidade. Quando a gente modula isso, olha o que acontece. Nós temos um fio fixado aqui. O que a gente consegue fazer?
a gente vai manter o aporte de sangue aqui aumentado. Então, eu vou fazer chegar muito mais nutriente nesse folículo. Eu vou acelerar a divisão celular aqui nessa base, lá na região da papila, do bulbo. Você lembra da primeira aula? Então, isso aqui a gente vai dar um turbo nisso aqui. Vai fazer multiplicar muito mais rápido. Então, isso acelera o crescimento em centímetro. E eu vou inibir, vou criar uma barreira, uma blindagem aqui, porque aqui existem receptores, tá? Queriam receber a ligação desses radicais livres e matar essa região do folículo. Essa interação iria matar essa região aqui do fio, né? Fixado no folículo. Então, eu crio uma blindagem aqui e aí os radicais livres não conseguem atacar. Eles batem e voltam, não conseguem atacar. Então, o que eu estou fazendo com isso? Eu estou evitando que esse fio morra com 2 anos. Eu estou prolongando a vida útil desse fio aqui e ainda estou estimulando a proliferação rápida das células do cabelo aqui para ele acelerar também o crescimento em centímetros. Então, como que você modula a fase anágena? Você vai aumentar o aporte de sangue para aquela região, aumentar a chegada de nutriente. Aumentou a chegada de nutriente, eu estou dando mais combustível para as células se dividirem. As células precisam de combustível para se dividir, então elas vão ter muito mais combustível para se dividir. Se elas estavam dividindo em um log de multiplicação de 2, por exemplo, ela passa a dividir em 4 vezes, 5 vezes mais rápido, 6 vezes mais rápido, 8 vezes mais rápido. Como? Quando eu utilizo o cafeínas, ele vai estimular a chegada de sangue nessa região da base do folículo. Ele vai blindar os receptores e impedir o ataque dos radicais livres. E ele vai estimular o crescimento, a proliferação aí dessas células da base do cabelo. Tá entendendo? Então, a fase anágena, a pessoa não está amarrado a ter aquele cabelo que só cresce e fica fixo por 2 anos. Se eu dou mais nutriente, se eu dou condições fisiológicas para esse folículo funcionar, ele vai manter aquele fio ali por muito mais tempo e vai acelerar muito mais o crescimento em centímetros daquele cabelo. Como que esse fio cresce em centímetro? Ele cresce com divisão celular. Quanto mais rápido as células lá do folículo se dividirem, mais rápido elas vão receber a massa de queratina e mais rápido elas vão sair aqui em forma de fio duro, grosso, fio. Lembra? Elas são uma massinha molinha, vai recebendo a queratina e vai saindo aqui na porta da fábrica. Quanto mais rápido essas células se dividirem, mais rápido ele cresce em centímetros. E quanto mais eu blindar a região do folículo para ela não receber ataque do radical livre, mais aquele fio fica ali fixo por mais tempo. Entendido? Quanto mais eu blindar aquela região do folículo do ataque dos radicais livres, mais aquele fio fica ali fixo, tá? Toda vez que eu te falar em crescimento em centímetros, eu estou te falando da fase anágena. Toda vez que eu te falar em crescimento em centímetro, eu estou te falando da fase anágena. Anota aí. Anágena é a fase ativa de crescimento do cabelo. Ela dura de 2 a 6 anos e ela é a fase onde o fio começa a crescer em centímetros, certo? Desbloquear novamente o comentário para saber se vocês estão entendendo, tá? Jaque, então o que o cafeínas faz? Na fase anágena, os ativos ali do extrato biotecnológico de café têm o potencial de blindar os receptores contra ataque de radical livre. Deixa eu explicar para vocês o que é um radical livre. O próprio nome já diz. É um composto rebelde.
é um composto rebelde, igual uma bomba que destrói tudo pela frente, tá? Então, quando a gente fala que os radicais livres estão atacando a nossa pele, por exemplo, que a gente vai envelhecendo, vai matando célula, vai diminuindo o nosso funcionamento celular. O cafeína inibe o ataque desses radicais livres. Quem aí já jogou Super Mario? Lembra quando o Mario pegava aquele cogumelo brilhante e saía louco, quebrando tudo? Aquilo é um radical livre. Radical livre, ele sai destruindo tudo que tá pela frente. Então, quando eu faço essa blindagem da região, da base do meu folículo, lembra que tem uma base. Ali tem receptores que seriam atacados por esse radical livre. Quando o cafeína se absorveu, chegou lá, ele blinda aquilo ali. Ele blinda e inibe esse ataque dos radicais livres. Então, o que significa que o folículo e o fio vão permanecer mais jovens por muito mais tempo. Que o que envelhece a função folicular é a ação dos radicais livres. Então, ele vai inibir isso e ainda vai trazer combustível turbinado. Sabe quando você chega no posto de gasolina e eles te falam assim, você quer gasolina normal ou aditivada? Aditivada vai envenenar o carro, ele vai ficar mais potente. É isso que a gente faz com cafeínas no folículo. Eu deixo a divisão celular muito mais potente. Então, ela vai acontecer muito mais rápido e o meu cabelo cresce mais rápido em centímetro e o meu cabelo permanece fixo lá por mais tempo. Enquanto isso, o novo fio que vai nascendo lá embaixo vai nascendo mais vigoroso, mais forte. E quando o nosso fio de cabelo cai e a gente está usando cafeínas, ele é reposto de uma maneira muito mais rápida. É só você raciocinar comigo. Se eu estimulei a divisão das células do cabelo, tô trazendo sangue, tô mantendo o sistema fisiológico bombando de funcionar, quando cai, ele repõe mais rapidamente aquele fio perdido, tá? Deixa eu responder uma pergunta aqui, ó, sobre a DHT. Nós vamos estudar bem detalhado a DHT, tá? Porque ela é envolvida lá no processo de calvície masculina e feminina, mas eu vou dar um spoiler aqui. A DHT, lembra do radical livre que ataca o folículo programando para aquele fio morrer? Lembra? Aquilo é uma coisa. A DHT, ela faz o quê? Ela se liga lá e ela vai minguando aos poucos o funcionamento do folículo. Ela não destrói de cara, mas ela mingua aos poucos o funcionamento do folículo, entendeu? Nós vamos entrar nesse detalhe nos próximos módulos lá de estudo da calvície, especificamente, que é sensacional esse módulo, vocês vão adorar. Vou travar os comentários de novo para que não trave, tá? Deixa eu abrir aqui para ver se vocês têm pergunta antes de eu dar continuidade. Se vocês perguntarem se vão ficar salvos no YouTube, sim, tá? Vão ficar salvos no YouTube, vou deixar fixo lá. Se a pessoa é calva, é possível voltar, isso aí nós vamos responder depois. Esses radicais livres, a Rafa perguntou aí, ó. Já que esses radicais livres é algo produzido pelo nosso organismo ou que vem de fora para dentro? Os radicais livres são produzidos pelo nosso organismo, tá? O nosso organismo tem aí como lixo metabólico os radicais livres, mas é um processo intencional que eles ataquem determinados tecidos, determinadas células. Na verdade, eles atacam todos, mas quando é um ciclo envolvido, igual do cabelo, que ele tem que cair uma hora e tem que nascer outro, esse radical livre, ele vai para lá de maneira programada atacar esse folículo. E aí, o que a gente faz? A gente tapeia esse folículo, tapeia o organismo e evita esse ataque, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma aqui. Vocês vão dar que faz um cafeína em sua pele. Eu contei que nós vamos lançar um negócio show pra pele, né? A Vivi tinha perguntado quando a pessoa tem a fase anágena curta, é possível
fazer um tratamento para ser longa. Sim, qual tratamento? O cafeína é uma opção. O cafeína, o que ele faz? Ele vai trazer mais sangue, estimular a proliferação celular mais rápida das células do cabelo ali e blindar contra a ação dos radicais livres e da DHT também. A DHT afina o fio, né? Ele evita isso. Deixa eu ver se tem mais pergunta. A Larissa, como descobrir a minha fase anágena? Observação, tá? A gente tem que observar principalmente pelo potencial de crescimento do cabelo. Se você tem um cabelo que foi a vida inteira, aquele cabelo que não passava do ombro, provavelmente você tem uma fase anágena curta, tá? Não pode confundir com aquela pessoa que destrói o cabelo na hora de pentear, penteia cabelo no banho, penteia o cabelo grosseiramente, e aí você arrebenta o cabelo e fica achando que ele não cresce. Geralmente esse tipo de pessoa vai ter a ponta do cabelo muito rala, então é sinal de que está tendo quebra dessa ponta do cabelo, tá? Então é mais ou menos por aí. Na hora da avaliação com o equipamento, vocês vão conseguir também identificar algumas coisas assim. Deixa eu ver se tem mais. A Thaís, já que existe algum efeito colateral nessa aceleração? Não existe porque é igual quando a gente toma vitaminas para o nosso corpo funcionar melhor, né? É turbinar uma ação fisiológica. O que acontece? Quanto mais a gente envelhece, mais lento fica o nosso metabolismo. Então, se a gente conseguir acelerar esse funcionamento fisiológico, só traz benefícios. Quer dizer que a gente está jogando um tecido que está com comportamento de um tecido envelhecido para um estímulo de crescimento de tecido jovem, tá? Então, não tem efeito colateral nisso, porque é uma ação local lá na região do folículo, de fazer chegar mais sangue, mais nutrientes e de fazer o folículo funcionar melhor, tá? Então, não tem problema nisso. O sonho seria se a gente conseguisse estimular todos os nossos tecidos corporais a receber mais sangue, mais oxigenação. Entenda, o processo de envelhecimento nada mais é do que chegar menos sangue em todos os nossos tecidos funcionarem de maneira mais letárgica, cada vez mais lentos, inclusive a nossa resposta imunológica. Então, se a gente consegue renovar esse funcionamento, é sempre uma renovação muito benéfica, tá? Deixa eu ver. Tá. Então, agora, deixa eu tirar esse comentário daqui, pra gente ir pra segunda fase, tá? Agora o comentário não quer sumir, gente. Os radicais livres são blindados por algum antioxidante? Exatamente, Monique tá ligada aí. A blindagem é como? Ou por inativação, se for por inativação, é através desses antioxidantes naturalmente presentes no extrato biotecnológico café, ou porque algum componente vai ligar ali no receptor, manter ele ocupado enquanto a substância maléfica não consegue ligar, tá? É mais ou menos isso. Vamos agora, nós estudamos a fase anágena. Todo mundo entendeu a anágena, né? Vamos agora para a fase catágena. Então, anota aí. A segunda fase que nós vamos estudar é a fase catágena. Agora, eu tento tirar o comentário da tela, o comentário não some. Pronto. Bora para fase catágena, tá bom? Então, olha lá. A fase catágena é a fase onde o organismo começa a mandar esses antioxidantes atacarem lá para que o fio entre em uma programação de morte. Então, a fase catágena nada mais é do que o período em que o organismo está entendendo que tem que começar a avisar aquele fio que está na hora dele vazar, que está na hora dele sair, que está na hora dele estar desativado, está descolando aquela raiz. Tem como moldar a fase catágena? Respondam aí. Tem como moldar a fase catágena?
E aí? Tem como moldar a fase catágena? Tem como moldar, a gente acabou de falar. A fase catágena, ela dura entre 2 a 3 semanas só. Presta atenção. Olha só, olha pra mim. A fase anágena dura de 2 a 6 anos, não é? Tem 6 anos que esse fio tá aqui, por exemplo. Tem 6 anos. Em uma bela semana, o seu organismo vai acordar e falar assim: tudo bem, tá na hora de descartar esse fio. A fase catágena é esse ataque dos radicais livres, da programação para esse fio morrer. Ela faz uma interface com a anágena no momento que eu estava explicando que os radicais livres vão atacar a anágena para ela parar de existir, você lembra? Então, é possível sim. Como? Inibindo os radicais livres que atuam nessa gaguejei aqui, que atuam nessa fase. Então, raciocina comigo. A fase catágena é a fase ativa do crescimento do meu cabelo. Tá crescendo, tá crescendo. 1 ano, 2 anos que esse fio tá aqui, 3 anos, 4 anos, 5, 6. Aí vai entrar 2 a 3 semanas que vai haver essa programação e esse fio vai ser superficializado. Superficializar é o seguinte, olha a raiz do fio aqui. Ele tava assim, não tava? Fixo, lá no fundo do folículo. Nessa fase catágena, ele vai fazendo isso. Olha lá, subiu, descolou, descolou, até que vai para uma outra fase que ele cai, que chama fase telógena. Aqui ele está, ó, ele está na fase anágena, tá vendo? Ele tá crescendo. Anágena, tá fixo dentro do folículo, bonitinho. O diamante tá aqui, ó, significa a fase ativa de receber sangue, nutriente, multiplicação celular nessa região. E aí ele tá crescendo, crescendo. Ok. Passou o seu prazo de fase anágena, entre 2 e 3 semanas vai acontecer um ataque aqui, ó. Atacou, quem atacou aqui? Radicais livres atacam e vão programando para esse fio e descolando do fundo. Então, na hora que você tá lavando o seu cabelo, que você tá fazendo massagem circular e cai algum fio, significa que aquele fio foi arrancado? Óbvio que não. É muito difícil arrancar um fio de cabelo. Eu vou te provar que sim. Olha só. O fio que cai no banho é um fio que já estava solto. O fio que cai no banho, ele não estava fixo. Um ser humano, ele pode ser levantado pelo cabelo sem arrancar o cabelo. Lembra daquele acidente que teve recentemente, que a menina teve o cabelo preso na roda do carro, a roda do carro rodou. O que aconteceu? Arrancou o couro cabeludo junto, de tanto que o fio é fixo. Ok? É fácil derrubar um fio de cabelo? Não. O fio de cabelo que se solta é um fio que já estava solto. O fio que está agarrado lá no fundo do folículo, ele é dificílimo de ser arrancado. Puxa, pode puxar com a força que você tiver. É muito difícil a gente conseguir arrancar um fio pela raiz, tá? Observe o trabalho que é na hora da depilação para conseguir arrancar aquilo pela raiz. É muito difícil. Do couro cabeludo, mais difícil ainda, porque a fixação ela é muito profunda. Então, nesse momento, nós estamos na parte mais importante da aula. Olha só. O fio de cabelo, ele é extremamente fixo. Eu vou postar lá no grupo. Antes da quarentena, eu fui num circo e o acrobata estava pendurado pelo cabelo, fazendo vários movimentos de ficar elevado a metros e metros de altura, e ele tá lá com o seu cabelo íntegro. Por quê? Arrancar um fio de cabelo é muito difícil, tá?
O fio que cai durante um banho é um fio que já tinha desprendido, já estava programado para cair. Tô te explicando isso porque você agora é detentor de um conhecimento, tá? Você vai ler artigo científico, você é detentor de um conhecimento de entender e interpretar as coisas, tá? O fio que tá fixo, ele não cai facilmente. Então, seu paciente que tem queda capilar, ele morre de medo de lavar o cabelo, ele morre de medo de fazer a massagem de tração que a gente ensina, porque ele acha que ele vai favorecer o fio de cair. O fio só cai se ele já tiver sofrido a ação da fase catágena e tiver desprendido do fundo do folículo. Enquanto ele tá preso lá, filha, você não arranca aquele trem fácil, não. Você não arranca um fio fácil. Se ele tá soltando fácil, é porque ele já se desprendeu da base do folículo. Entendido? E aí? E aí que a gente sempre vai ter fios que se desprenderam da base do folículo, porque é um ciclo de crescimento. Alguns fios meus estão nascendo e alguns fios estão morrendo. O que acontece é que a gente não pode ter fases que não se completam rapidamente. Pode morrer e nascer fio o tempo todo, mas ele tem que morrer e tem que ter o bendito fio repondo ele numa velocidade rápida, tá? Numa velocidade rápida, para que não aconteça rarefação. Olhar aqui e tá dando para ver o couro cabeludo, ficar falhas, ficar aquela forma da calvície, tá bom? Então, eu preciso muito que você saia da aula de hoje entendendo que o fio que se solta facilmente, ele não estava fixo, ele ia sair de qualquer forma, entendeu? Ele ia sair de qualquer forma. Então, observa aqui, ó. Desprendeu é um fio que se solta mais facilmente, tá? O Charlen falou ali da entrada e a Nina, isso é uma outra coisa que a gente ainda vai conversar, que são folículos cicatriciais, folículos fechados que não são reativáveis. A gente vai entender qual tipo de folículo é reativável e qual não é. Isso é lá no outro módulo ainda, tá? Aqui nós estamos falando do ciclo do crescimento. O ciclo do crescimento tem a ver com o fato de ter desprendido o fio e se ele vai ser reposto ou não, certinho? Entendido? Então, ok. O cabelo estava lá crescendo. Entre 2 a 3 semanas ele sofre aquele ataque e aí esse fio vai estar programado para cair. O cafeína previne isso, retarda isso, faz com que o fio fique mais anos fixo ali, ao invés de cair rapidamente, com 2 anos, por exemplo. Esse fio já está sendo programado. E quando ele encontra um folículo que não tem o fio, o que ele faz? Estimula uma reposição rápida de um novo fio ali, se for um folículo ativo, né? Nós vamos estudar detalhadamente isso. Agora, eu quero te fazer uma pergunta. Todos os nossos fios, eles entram na anágena ao mesmo tempo e na catágena no mesmo tempo? Programação de morte? Sim ou não? Porque eu falei que a anágena dura de 2 a 6 anos. Aí vai ter ali 2 a 3 semanas onde esse fio vai ser atacado para ser programado para cair e ele vai chegar na fase telógena, que é a fase de queda, propriamente dita. Todos os fios entram juntos nesse ciclo? Sim ou não? Respondam aí. Todos os fios entram juntos nesse ciclo? Com certeza, não. Por quê? Se todos os meus fios estivessem na anágena, todos entrassem para a programação de morte ao mesmo tempo, todos iam cair ao mesmo tempo. Aí a gente ia ficar careca, ia começar a nascer tudo de novo.
Então, é assim que acontece? Não. Cada fio de cabelo está em uma etapa do ciclo diferente. Cada fio de cabelo está em um tipo, em uma etapa diferente. Uns estão na anágena, isso corresponde a cerca de 70% do nosso cabelo. 70% está na anágena, ou seja, 70% dos nossos fios estão na fase ativa de crescimento. Cerca de 20 a 30% vão oscilando aí entre 2 a 3 semanas de programação e 2 a 3 meses de queda, 3 a 4 meses, na verdade, de queda propriamente dita, tá? E aí eu vou entrar na fase telógena. A Lu falou já que resume a fase catágena para anotarmos. A anágena vocês anotaram, né? A catágena nada mais é do que a fase de programação de queda do fio. Então, coloca aí, ó, fase catágena. Fase de programação de queda do fio. Vou pôr aqui, ó, programação de queda do fio. E ela dura entre 2 a 3 semanas. Tá bom? A Cássia tá certíssima. Isso é Deus. Deus é perfeito. Cada fio vai estar numa fase diferente. Então, vai acontecer de fio cair porque ele já estava na fase catágena de programação, entrou na telógena, já estava na fase telógena e ele caiu. Enquanto isso, tem que ter a renovação naquele folículo de um novo fio surgindo lá na fase anágena. Certo? Compreendido isso? Vou passar agora para a fase telógena. Fase telógena é a fase de queda propriamente dita. É a fase do fio, na hora que você passa a mão e soltou um fio de cabelo, aquele fio estava em fase telógena. Certo? Então, anota aí, fase telógena. Na fase telógena, eu vou fazer o desenho aqui, ó. Opa. Ó, a anágena é a fase ativa de crescimento. A catágena é onde começa o ataque aqui para programação para esse fio se desprender. Na telógena, o folículo tá aqui surgindo um novo fio aqui embaixo. E esse fio antigo, ele já tá bem superficializado, indo para essa direção aqui, ó. Ele está caindo. É um fio que já está frouxo, tá? Gente, tranquilos, fiquem tranquilos que eu vou deixar a live salva, tá? O pessoal tá falando aqui, já que deixa salva, vou deixar. E eu te recomendo que assista essa live, anote, tá? Isso é fundamental para você. Gente, me responde, quem tem esse tipo de conhecimento? Pouquíssimas pessoas. A aula que eu tô dando para vocês aqui é a aula que eu dou na universidade, na pós-graduação, tá? Então, agarra esse conhecimento, uma hora você pode precisar usar, tá? Então, assista, anota, leva a sério, tá? Eu tô dando o máximo aqui de mim pra gente conseguir passar todo o conhecimento. Então, vamos lá. Fase telógena. Fase telógena é a fase da queda propriamente dita. De novo, todos os fios estão na telógena? Não, cerca de 20 a 30% dos fios oscilam aí. Então, se você olhar o meu cabelo, 20 a 30% dos fios estarão em fase telógena. A fase telógena é a fase que o fio já está frouxo, não está agarrado lá no fundo do folículo, está frouxo e ele já vai se soltar, tá? Esse fio que já vai se soltar, ele vai se soltar de qualquer forma. E é normal perder mais ou menos 100 fios por dia, isso pode variar. Não gosto de ser generalista nisso, porque pode variar para mais ou para menos, tá? Mas o mínimo aí que você pode perder com tranquilidade são esses 100 fios aí. O que você observa se está caindo muito ou pouco? Se tivesse caindo muito, tava dando falha,
tá? Então, você observa se é normal, é pela questão de estar tendo falha ou não. Vou te explicar. No próximo módulo, que só falta uma aula pra gente começar ele, eu vou te mostrar microscopicamente o couro cabeludo, e você vai entender que a Jaqueline tem um número X de fios na cabeça. A Fátima tem outro, a Nilce tem outro, a Rogéria tem outro, tá? Então, é normal, quem tem mais fio, óbvio, vai perder mais fios. Mas o que a gente tem que observar? Se não está tendo falha. Se não está tendo falha. Se não está tendo falha, normal a quantidade de fios que você está perdendo por dia. Outra questão é que na fase telógena, se eu ficar com meu cabelo sem lavar 3 dias, quando eu for tomar banho, você concorda que vários fios que tinham ficado quieto aqui, porque eu não mexi na cabeça, eles vão acabar se soltando? E aí você vai ter uma impressão de soltar mais fios ali. Por que soltou mais fio? Porque você está com a maior parte dos fios ali na fase telógena. Aqueles 20 a 30% dos fios estão em telógena. Essa fase telógena dura entre 3 a 4 meses. Então, tem um período do ano que você vai perceber uma queda mais acentuada. Que é porque a maior parte ali daqueles 20 a 30% que estão entrando... Voltou. Aqueles 20, 30% que estão entrando em programação de queda, eles vão cair. Então, é aquela fase que você percebe uma queda um pouco maior. É normal. E isso geralmente acontece próximo ao inverno. Por quê? Olha que lindo, gente. Presta atenção nisso. No inverno, a circulação periférica é das partes mais extremas, de fora do corpo. Central é coração, pulmão, estômago. Periferia é pele, couro cabeludo. No inverno, essas regiões ficam menos vascularizadas, chega menos sangue ali. Então, o que vai acontecer? É o período mais comum da gente entrar em fase telógena, tá? Então, eu quero que vocês entendam várias coisas. Se você for em um cabeleireiro e ele passar lá um condicionador no seu cabelo soltar alguns fios ali na hora, caiu, arrancou Não, tudo que cai, gente, já estava solto. Se você passar soda na cabeça, você não arranca o fio sem arrancar o folículo, sem abrir um buraco de queimadura e arrancar o folículo. Então, o fio, ele é muito bem fixo. É muito difícil você desprender um fio de cabelo. Ele só desprende se ele já tiver entrado em catágena e se ele já estiver solto ali para cair. Eu preciso que você entenda isso muito bem, porque isso é fisiologia. Isso em qualquer livro de fisiologia, em qualquer artigo científico, você vai encontrar que o fio, ele tem alta fixação e que ele desprende quando a gente está em fase telógena. Então, se um dia algum cliente falar assim, por exemplo, tô usando cafeína, está dando um super efeito, mas eu notei que esse mês o meu cabelo está caindo mais. O que você vai responder para ele? Olha, provavelmente você está entrando em fase telógena. Você tem que observar se não está dando falha. Se não está dando falha, é porque você está dentro do normal. Está entrando em fase telógena, 20, 30% dos fios caem ali. O importante é que quando caia, aconteça a reposição rápida desse fio, ok? É que aconteça a reposição rápida. Então, é isso que nós temos que observar. O cafeína, ele não faz o seu cabelo ficar eternamente fixo sem cair. Isso não existe. O que ele faz? Ele prolonga a sua fase anágena. Aquele fio fica ali fixo e jovem por muito mais tempo. Acelera o crescimento em centímetros. E quando chegar a hora da fase telógena, os fios programados para cair vão ser programados dentro de uma normalidade e vão ser repostos rapidamente. Certo? Entendido?
Então, anotem aí a fase telógena. Nós só temos 8 minutos de live. Eu achei que ia dar tempo de fazer a aula 4 hoje, mas não vai dar. A Mari perguntou, já pensou em escrever um livro sobre isso? Gente, eu tenho um capítulo de livro iniciado. Eu tenho um capítulo em um livro de fisiologia e farmacologia publicado. É uma honra para mim. E eu tô escrevendo um capítulo de livro muito bacana de cosmetologia, ciclo capilar, para publicar aí em um livro didático muito legal. Então, olha só, vamos anotar sobre a fase telógena, tá? Então, a fase telógena é a fase de queda propriamente dita e é a fase onde a nova matriz capilar, o novo fio já está em formação. Concorda? É a fase onde o novo... Esse aqui, ó, olha, esse aqui está desprendendo e um novo fio já está... É como se fosse isso aqui, ó, esse aqui está desprendendo e um novo fio já está em formação embaixo, tá? Então, vamos lá, ó. A fase telógena é a fase onde acontece a queda propriamente dita. A Marcela tá perguntando, pode dar coceira no couro cabeludo? Pode dar uma sensação de incômodo dos novos fios ali chegando, dá aquela sensação de um prurido leve, se for 20 a 30% ali dos fios que estão caindo e sendo repostos, entendeu? Então, fase telógena vai haver aquela queda ali, acentuada de 20 a 30% dos fios, e aí vai acontecer a reposição. Então, nesse momento da fase telógena, a nova matriz de cabelo, vou mostrar de novo aqui, olha que maravilhoso isso, gente, olha aqui, o fio se soltou e a nova matriz já está formada com um novo fiozinho que já está ali e que vai passar para qual fase? Vai passar para a fase anágena. A fase telógena acontece e o novo fiozinho que está surgindo já estará entrando maravilhosamente na fase anágena, que é a fase onde esse novo fiozinho vai começar a crescer, crescer, crescer em centímetros e que a gente vai fazer de tudo para manter ele ali por muito mais tempo. Jaque, eu não tenho problema de queda. Eu deveria usar o Cafeínas? Jaqueline, eu não tenho problema de queda. Eu uso porque eu quero conservar o meu couro cabeludo jovem por muito mais tempo. Você percebe que quanto mais você envelhece, menos fio a gente vai tendo? Por que menos fios a gente vai tendo? Porque os fios pararam de receber o suprimento de sangue adequado. Quando a gente passa dos 30, é morro abaixo fisiológico. Vai só declinando, tá? Então, no momento que a gente repõe essa oxigenação, fala com o tecido, acorda, você tá vivo, vem, chega sangue, chega nutriente. No momento que eu faço isso, eu mantenho o meu folículo jovem por muito mais tempo, tá? Então, encerramos. Hoje eu nem vou fazer a leitura com vocês, mas tá aí, tá? Eu queria que vocês agora, terminando a aula, lê a nossa aula 3 de novo, que é essa aula que eu dei, porque lá tá explicando, ó, fala da telógena, fala o ciclo direitinho, tá? E aí eu queria muito que você lesse. Gente, pra mim, eu tenho sangue de professora na veia, eu gosto de ensinar e pra mim é uma honra imensa saber que a partir de hoje, a partir de anteontem da nossa primeira aula, vocês não são mais os mesmos. Vocês têm um olhar mais crítico. Vocês vão ver o anúncio de um produto e vão saber raciocinar se faz sentido fisiológico ou não. Se não faz sentido fisiológico, é mentira. Se não faz sentido fisiológico, é mentira. Condicionador que cresce cabelo, mentira. Isso aqui é morto, não consigo estimular, né? E por aí vai, né? Um monte de lorota. Então, assim, eu me sinto muito feliz em saber que vocês são pessoas que estão formando pensamento crítico. A Mari me lembrou do sorteio, verdade. Ó, me fala aí rapidinho qual horário para a live amanhã. Eu tô querendo fazer 20 horas. O que vocês acham?
O sorteio vai ser o seguinte: eu vou publicar uma foto aí dessa live, vou printar agora. Fiz uma pose. Vou printei e vou publicar essa foto, tá? Lá no perfil aí do Cosmética. Ai, que cosmética, meu Deus. No perfil Clube Consultoras Mágicas e vou sortear lá agora. Então, eu vou publicar a foto e vou deixar ela por 5 minutos valendo os comentários. Aí eu desativo o comentário e sorteio entre quem comentou. Combinado? Então, 19 e pouquinho eu vou publicar a foto aqui nesse perfil. E aí, todo mundo que comentar lá vai concorrer. Hoje nós vamos sortear um sérum multifuncional, tá? E aí vai na caixa de pedido. Só vai receber o prêmio na caixa de pedido. Combinado? Na próxima caixa de pedido. É isso. Quem não é revendedor e está participando do curso, se ganhar, pode concorrer na próxima caixa de pedido, né? Apesar que eu acho que todas que estão aqui já estão cadastradas aí. Não sei se estão ativas, tá? Mas vai ser o sérum. Gente, nós temos 1 minuto e 35. Foi um prazer. 20 horas fica muito lotado? 20 horas é ótimo? Eu tô com medo de 20 horas ficar travando. Vamos testar amanhã 20 horas? Vamos testar amanhã 20 horas, tá? Amanhã a live vai ser 20 horas. Se ficar travando muito, a gente volta para as 18, pode ser? Então, amanhã 20 horas. Voltando aqui pro sorteio, então, vou publicar a nossa fotinha. Eu vou fazer outra pose, porque aquela não sei se ficou boa, não. Deixa eu fazer outra. Deixa eu fazer aqui, ó. Isso, vou publicar. Ah, não, mulheres, né, gente? Vou publicar a nossa foto e aí vocês vão concorrer. Vocês estão vendo que eu tô com curativa aqui hoje? É o seguinte, eu queimei ontem fazendo arroz. Eu gosto de cozinhar, gente. Em uma oportunidade da gente fazer um evento Magic, eu posso fazer alguma coisa pra vocês comerem. E aí eu encostei na panela e queimei, deu bolha. Aí coloquei aqui pra proteger. Coloquei sulfadiazina e protegi, tá? Gente, então é isso. Beijo pra vocês. Até amanhã às 8. A nossa aula de amanhã é fundamental para você entender como que a gente consegue moldar um cabelo